Olá pessoal, tudo bem com cada um de vocês? Pessoal, é o seguinte, eu fico olhando hoje para a situação do nosso país, onde que se você falar a verdade, você pode ser até preso. Se você é da verdade, então vamos continuar na verdade. Ainda que passamos por dificuldades e até mesmo cair num momento de ser preso porque falou a verdade. A verdade é verdade. A verdade nunca deixou, de ser verdade. Mas, hoje em dia, o que está acontecendo é que a mentira está tendo mais valor do que a verdade. Hoje em dia, muitos apoiam a mentira do que a verdade. A Bíblia nos declara em João 8, capítulo 32, e versículo de número 1, está escrito desta forma: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem nos liberta é Deus, é Jesus Cristo, é a verdade. Em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, a verdade nos leva à realidade. A verdade nos leva à clareza. A verdade nos leva até Deus. A verdade é a luz. A verdade é a vida. A verdade é tudo na nossa vida. Nós temos que viver pela verdade. Pessoal, olha só, quem nunca mentiu na sua vida? Quem nunca soltou uma mentira? Claro, a maioria, não é verdade? Eu mesmo quero dizer para você, eu antigamente, eu mentia que era terrível. Eu escondia muito. Eu mentia. Mas eu quero dizer para você que um dia, essa verdade me libertou. A palavra do Senhor disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta de tudo. A verdade, que é quem? Jesus. A verdade liberta dos vícios, do pecado, da mentira, da traição, do ódio, de tudo. A verdade liberta. Pois Jesus é a verdade. É Ele que liberta o ser humano. Mas quando o ser humano abre o coração para Deus e se entrega a Deus de verdade, aí sim, aí é liberto no nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que preferem andar na mentira, preferem andar matando, roubando, destruindo, acabando com a vida das pessoas e acabando com a nação. Eu quero dizer para você, vamos para dentro da Bíblia Sagrada, vamos saber o que é o ódio e o que é a paciência e a esperança em Deus. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 26, versículo de número 2 a seguir, ali declara que tinha um rei chamado Saul. E este rei chamado Saul, ele criou um caos muito grande. Mas primeiramente eu quero ler 1 Samuel, capítulo 18. Ali está escrito que, quando Saul saiu para a batalha com Davi, e que ganharam a batalha, as mulheres festejaram, as mulheres fizeram festa, e gritou assim, bem na frente de Saul, que era o rei daquela época. As mulheres gritaram, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então isso criou em Saul o quê? Um ciúmes, um ódio, uma raiva, um rancor. Ou seja, ele era o rei, ele não poderia ser passado para trás. Ele queria que as mulheres gritassem, Davi matou milhares, mas Saul matou 10 milhares. A mão de Deus estava em Davi, que foi junto mesmo assim para a guerra, junto com Saul. E ao voltar daquela guerra, aí as mulheres fizeram uma festa e gritaram que Saul, rei, matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então o que acontece? Já subiu a ira, o rancor, a inveja, o olho grande, o desejo até de morte,
no coração de quem? De Saul. A partir deste momento, iniciou-se a guerra entre Saul e Davi. Davi sendo o inocente. Deus na vida de Davi. Deus já trabalhando na vida de Davi. Saul, rei, que foi ungido por Samuel. O que acontece? A partir daquele momento que as mulheres gritou que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, então partiu ali o desejo de morte na vida de Saul, de raiva, de inveja, usura, olhares ruins para Davi. Davi ficou na posição. E quero dizer para você, vamos trazer para o dia de hoje. Olha aqui o Brasil como está. Olha a nação brasileira como está. Os homens que deveriam proteger a nação, os homens que poderiam proteger a dignidade do nosso país, proteger aos órfãos, às viúvas, aos velhos, os homens que deviam proteger, né, o país em geral, a agricultura, tudo teria que estar protegido. Mas pelo contrário, está sendo destruído pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pelo desejo de morte, pelo desejo de matar, de destruir, de acabar com o lado da verdade. Saul ele fez de tudo, perseguiu a Davi. Davi, um homem calmo, tranquilo, da paz. Trazendo para os nossos dias, está aí o nosso Brasil, sendo destruído aos poucos, por homens que poderiam estar protegendo a nossa nação, o nosso país, as pessoas, colocando o nosso país em primeiro lugar no mundo, como um país próspero, abençoado, colocando o nosso país no lugar da paz, da união, da compreensão, da dignidade. Mas, infelizmente, o nosso país está sendo colocado no país mais corrupto que existe, mais errado, distorcido, ladrões para todo lado, erro para todo lado, a mentira para todo lado, corrupção para todo lado. Um país que os que reinam com poder e com autoridade faz tudo ao contrário para destruir o próximo, para destruir o seu irmão, para destruir o seu próximo. O sangue que corre na veia de um homem ruim, corre na veia de um homem bom. O homem bom faz de tudo para o bem do seu país, mas o homem mau faz de tudo para destruir o seu país. A função do rei Saul não era outra senão eliminar Davi, destruir a Davi. 1 Samuel capítulo 26, versículo 2 a seguir, lê essa história. Que Saul com 3.000 homens, saiu a procurar Davi pelas florestas, pelas campinas, pelo campo, pelas montanhas, pelas cavernas, procurando Davi para matar. Davi tinha um amigo, e esse amigo sempre estava protegendo Davi do seu inimigo, que era o próprio pai dele, Jonatas. Estava sempre protegendo Davi, sempre do lado de Davi. Jonatas ia contra o seu pai Saul para apoiar Davi. E Saul,
com 3.000 homens, procurou Davi o dia todo até se cansou. Aí eles foram dormir. Saul, Abner, que era o capitão do exército, convocou o povo para ir descansar. Vamos repousar aqui, vamos dormir, amanhã nós vamos procurar Davi. Aí o que acontece? É o que acontece hoje. Quantos reis, quantas nações querem destruir outra nação que é do bem, que protege a pátria, que protege a sua pátria, que protege o seu país dos homens ruins, dos homens maus. Não era diferente. O rei Saul procurava matar Davi, mas eles foram convocados pelo capitão, por Abner, para todos irem dormir. No outro dia ia procurar Davi. Então a Bíblia fala que eles foram dormir. Saul pegou a sua espada, cravou na terra, pegou a pilha de água e colocou do seu lado. Saul deitou, cravou a espada ali naquela terra, pegou a bilha de água, colocou do seu lado, e ali Saul adormeceu, dormiu. Abner, capitão do exército, com todo o seu exército, que era 3.000 homens, eram 3.000 homens, deitaram todos espalhados pelo chão. E Abner deitou próximo à cabeceira de Saul. Olha a diferença. Saul tinha 3.000 homens, Davi tinha 600 homens. E Davi convocou aquele povo: quem vai comigo até a Saul? Abisai, ele levantou a mão e disse: eu irei contigo. Davi disse: vamos. Gente, 599 homens ficou lá, acampado. Com Davi só foi um homem, chamado Abisai. Louvado seja Deus. Foi Davi e um homem chamado Abisai, que ele se prontificou, falou: Davi, eu vou contigo. Davi disse: vamos. O que acontece? Aí vai Davi ao encontro de quem? Do seu pior inimigo, do seu maior inimigo. Davi foi ao encontro de Saul. E quando Davi chega, Davi passa por aquele exército deitado no chão, passou no meio deles, junto com Abisai, e chegou até Saul. Abisai disse assim: olha aí, Davi, tá vendo? Deus colocou o teu inimigo bem na tua frente. Agora, Davi, deixa eu encavar a espada na terra, e vai ser só uma vez. Ou seja, Davi, eu vou dar só uma, deixa. Davi disse: não, não faça isto. Abisai, não faça nada. Aí Davi disse: olha, quem se levantou contra o ungido de Deus e ficou por isso mesmo? Olha o que Davi fez. Davi teve toda a oportunidade de acabar com Saul naquele exato momento. Mas Davi não fez nada. Davi só disse para ele assim: Abisai, pega a espada dele e pega dele também a botija de água. Vou dizer assim porque o nome não me lembro. Pega a espada, pega a botija de água e vamos embora. E assim Abisai fez. Pegou a espada e pegou aquela botijinha de água e foi embora. Aí o que acontece? Aí quando Davi estava em uma distância bem segura, Davi gritou. Quando Davi gritou, Abner respondeu: quem é? Davi gritou novamente e Saul acordou e ouviu a voz e conheceu que era a voz de Davi. Aí, quem está dormindo e que acorda com um grito, qual é a posição? É o desespero, é a atrapalhação, não é isso? Saul viu
que Davi tinha velado pela morte dele. Não fez nada. Eu acredito que Saul pensou assim, puxa vida, eu procurando Davi para matar, Davi veio até aqui a mim, não me fez nada, pegou a espada, pegou a botijinha de água e foi embora. Eu tenho que entender que Davi não me fez nada. Saul ficou muito feliz e agradeceu a Davi por isso. Então, pessoal, Davi falou para Abisai, olha, Abisai, quem mexeu com o ungido de Deus e ficou por isso mesmo. Qualquer hora ele vai para a peleja, ele poderá morrer numa guerra, ele poderá cair de um cavalo, pode acontecer qualquer coisa com ele morrer. Mas o que Saul estava falando ali é que se acontecesse alguma coisa com Saul na guerra, ou uma espada, uma lança cravasse ele, né? Uma lança cravasse Saul, ou Saul caísse no cavalo, ou qualquer outro matasse ele, a mão de Davi estava livre do sangue de Saul. Então, meus amigos, entenda hoje que, trazendo para os nossos dias, o mundo está dessa maneira. É o reinado de Saul que está reinando hoje na nossa nação brasileira. É um reinado querendo destruir a verdade. É um reinado querendo destruir a moral, a dignidade de uns dos outros. Destruir, querendo nos calar. Mas, assim como Deus colocou um sono pesado em todos aqueles homens, e Saul também com aquele sono pesado, Deus tomará uma providência com o nosso país, com esta nação. Vai chegar uma hora que Deus vai calar o homem. Deus vai bradar e vai calar e fechar a boca do homem. Deus é dono de todas as coisas. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nossa nação brasileira está muito repleta de cristãos que oram, calam no joelho, que clamam, que buscam por esta nação. E essa nação não vai se afundar, ela não vai ser devorada pelos soldados de Saul, pelo reinado de Saul. Não, essa nação é abençoada pelo Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, o Deus celestial e o Deus de Davi também. Davi era um homem que já estava no projeto de Deus, ok? E continuou no projeto de Deus até quando Deus quis. E esta nação está nas mãos de Deus. Só vai cair quem for merecedor da queda. Só vai ficar em pé quem for merecedor de ficar em pé. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês. Este é um canal Comunidade Encontro com Jesus. Eu, como um homem que não estou nem aí para a política. Muitos podem pensar que eu sou da direita, da esquerda e de centro. Eu quero te dizer, a única direita que eu sou e quero estar e quero viver eternamente é a direita de Deus. Porque naquele dia, diz no livro de Mateus que naquele dia vai ter uma separação de um povo, um pela direita, outros pela esquerda. Vinde, bendito do meu Pai, possui por herança a posse do reino que está preparada desde a fundação do mundo. E aos que tiverem à sua esquerda, Deus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno que está preparado desde a fundação do mundo. Então eu quero estar à direita de Deus. E eu quero que todos vocês estejam à direita de Deus. Na esquerda,
só vai estar o mal. E o mal vai ser queimado, destruído eternamente. Aonde que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então, meu amigo, procure servir a Deus. Você que é ruim de coração, você que tem um sangue no olho de ruindade, você que é péssimo, você que é destruidor da nossa pátria, do nosso país, do nosso Brasil, não destrua mais. Seja bonzinho, se converta seu coração. Deus pode te dar uma oportunidade também para alcançar a salvação e você fazer as coisas boas. Eu não estou falando o nome de ninguém aqui, mas quem é bom faz o bem. Quem é mau só vai fazer o mal. É como as trevas não têm comunhão com a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Então quem segue a Jesus nunca está nas trevas, nunca anda nas trevas, mas está sempre na luz. Então convido você, passe para o lado de cá, venha para a luz, que é Jesus. Venha para a verdade, que é Jesus. Vem, Ele te ama, Ele quer você para a vida eterna, para a salvação.